Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma analogia. Lancei na semana passada um vídeo falando, sobre uma analogia para a gente trabalhar mudança de perspectiva. Na realidade, principalmente, como que as pessoas enxergam a mesma experiência de formas diferentes. E aí, inspirado no recurso que eu utilizei, que foi a régua, eu vou trazer novamente a minha reguinha para a gente fazer uma segunda analogia, agora ajudando o nosso cliente a perceber como que a flexibilidade ela é importante, ok? Então fica aqui comigo nesse vídeo e também convido você para curtir, comentar, compartilhar e também aproveite para se inscrever aqui no canal e assim ajudar o canal também a expandir para outros PCs também, ok? Então, bora lá comigo? Bom, então o que acontece? Como eu já falei, as analogias elas são recursos poderosos que vão contribuir então para a gente conseguir psicoeducar o nosso cliente sobre diversas coisas que a gente precisa na terapia, sim também abrir portas para a gente trabalhar conceitos, para a gente também trabalhar efetivamente em estratégias de mudança cognitiva ou comportamentais, ok? Nesse caso, então, como que eu vou utilizar essa régua para trabalhar a flexibilidade cognitiva? O que acontece? Muitas vezes os nossos clientes, eles se tornam resistentes na terapia. Então, à medida que a gente vai tentando trazer um conceito ou até mesmo fazer algum tipo de intervenção sobre alguma característica que ele valorize, que ele considere importante, nós vamos encontrar uma certa resistência. Vamos supor que a característica que a gente está tentando flexibilizar seja o senso de responsabilidade que esse cliente tem com os resultados do trabalho. O problema é que esse senso de responsabilidade que ele tem está gerando uma sobrecarga emocional e física nele, que está comprometendo a qualidade do sono, está comprometendo a vida, está comprometendo o tempo de lazer, então, ou seja, está comprometendo o equilíbrio. Então, esse senso de responsabilidade, ele está se tornando ou já se tornou disfuncional para ele, Então, ou seja, tem alguma crença, tem alguma coisa ativada aí que está fazendo com que ele ative estratégias compensatórias e que com isso esteja levando ele a um sofrimento, ao aumento do estresse, à perda de qualidade de vida e a uma vulnerabilidade emocional para o surgimento de alguns transtornos. A questão é que o senso de responsabilidade para o nosso cliente, ele é uma âncora importante, Ele vai fazer parte da forma como ele se percebe, da sua própria autoestima. Então, muitas vezes, quando a gente tenta flexibilizar isso ou qualquer outro tipo de característica que ele avalie como positiva, ele começa então a apresentar resistências, ok? E essas resistências têm muito a ver com uma ideia de que ele vai ter que abrir mão, que ele vai ter que se tornar irresponsável. Se ele flexibilizar isso, significa que ele não é mais responsável, que ele deveria dar conta, Então, ativa outros tipos de pensamento e de crenças e que fazem com que essa resistência ela permaneça, ok? Então, nesse caso, ele entra numa dicotomia. Se eu abro mão do meu senso de responsabilidade, então eu me torno irresponsável. Então a gente vai do 8 e vai para o 80. Então, a ideia com essa analogia, com a régua, é ajudar o nosso cliente a compreender que uma certa flexibilidade, ela é importante. Então, se eu pego essa régua aqui, e eu me torno, se essa régua ela fosse 100% rígida, o que aconteceria? Qualquer coisa que eu fizesse, qualquer movimento para baixo ou para cima, ela ia o quê? Quebrar. Primeiro que eu não ia conseguir fazer isso. Então ela permaneceria nesse estado inerte e não necessariamente esse estado inerte é benéfico, ok? Mas a ideia também da terapia não é fazer um movimento muito intenso de quebra. Por quê? Porque na realidade aquela característica do senso de responsabilidade é importante. Então o que a gente vai fazer? A gente quer manter a qualidade, a gente quer manter a nossa régua intacta, ou seja, a gente quer manter o nosso senso de responsabilidade intacto, mas muitas vezes a gente vai precisar fazer isso daqui.
flexibilizar um pouquinho para baixo, flexibilizar um pouquinho para cima, né? Para a gente conseguir ser maleável diante da experiência. Se a gente não tiver essa maleabilidade, o que, que vai acontecer? Se a gente força muito, a gente vai quebrar, né? E se a gente enrijece muito, muitas vezes a gente não vai conseguir flexibilizar diante de uma tensão que nos é imposta pela própria vida, né? Então, a partir disso, a gente não quer modificar, a gente não quer retirar, melhor dizendo, o senso de responsabilidade, né? Como se eu estivesse falando aqui com o meu cliente. A gente não quer retirar o seu senso de responsabilidade. O que que a gente quer? Flexibilizar, porque nesse momento você está recebendo uma tensão muito forte e o meu temor é que você de fato quebre. Ou se você ficar muito rígido, né, e a gente não conseguir flexibilizar nada aqui, você corre o risco de também não aprender nada, de permanecer imutável. E imutável no momento que você está não é uma boa estratégia para você. Ok? Então, como que a gente pode manter agora o seu senso de responsabilidade, mas retirando o sofrimento atrelado, né? E fazendo com que o seu senso de responsabilidade esteja atrelado apenas a benefícios para você, né? Porque é possível ser responsável sem você ficar chicoteando da forma, né, que acaba acontecendo. Por quê? Porque os pensamentos automáticos disfuncionais, porque as crenças disfuncionais estão ativadas nesse momento. Então, a gente vai precisar manter o seu senso de responsabilidade, mas agora entendendo o equilíbrio. Então, a partir daí, você pode, por exemplo, criar com o seu cliente uma lista, né, de características positivas ligadas ao senso de responsabilidade, né? Então, o que esse senso de responsabilidade traz de benefício para o seu cliente? Mas também, o que esse senso de responsabilidade no momento atual está exigindo dele de uma forma negativa? Então, a partir desse olhar dessas formas negativas, a gente vai trabalhando estratégias. Então, vamos supor que nessa lista o seu cliente ele traga o seguinte: olha, o senso de responsabilidade me ajudou e me ajuda até aqui a, né, ter bons resultados, a ter recebido minha promoção no trabalho, a eu ter conseguido, né, expandir, crescer profissionalmente, melhorou a minha autoestima, né? Então tem muitas coisas, melhorou o meu salário também. Então tem muitas coisas que meu senso de responsabilidade me trouxeram de benéfico. Ok, nesse momento, qual que é o custo que você está tendo? Ah, eu estou com dificuldade de dizer não por causa disso. Quando eu saio do trabalho, eu não me desligo, eu estou com um nível de estresse muito grande, eu acabo também não conseguindo tirar tempo de qualidade para compartilhar com a minha família, com os meus amigos, né? Eu não consigo dedicar a outras coisas que são importantes para mim, como os estudos, por exemplo. Então, você tem vários prejuízos nesse sentido por meio, né, dessa questão. Então vamos tentar pegar cada um desses tópicos que você falou e perceber também, né, como que a gente pode trabalhar isso. Então, por exemplo, quando você sai do trabalho, você fala que a sua mente continua ativa no trabalho, né? No que isso de fato vai te contribuir? Qual o benefício que você tem? Mas, por exemplo, se a gente engaja em outras tarefas, mas você desenvolve um plano de ação para lidar com esse problema, poderia ser efetivo? Você ainda continuaria sendo responsável, né? Porque você fez um planejamento, só que você vai aplicar isso amanhã e não agora, na hora que você saiu do trabalho. Então, como que a gente pode fazer com que você se mantenha responsável, mas que também você se mantenha responsável pela sua vida, né? Pela sua vida pessoal, pelas relações, por outras coisas que são importantes. Então, aqui a gente vai tentar o quê? Junto ao nosso cliente, ampliar com ele o senso de responsabilidade. Porque quando ele se concentra em apenas uma área, o que ele está fazendo? Ele está deixando outras áreas descobertas, né? E muitas vezes essas outras áreas são bases importantes para manter aí a qualidade de vida emocional dele. Então, novamente, a gente usa a analogia para abrir uma porta. A gente trabalha um conceito e a gente insere uma estratégia posterior a isso, ok? Claro que aqui eu estou dando um exemplo. Você pode expandir isso para várias coisas e pode utilizar, né, várias outras ferramentas, várias outras estratégias que sejam compatíveis com as demandas que você está tendo aí, né, junto ao seu cliente para vocês desenvolverem, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Se você usar essa analogia, corre aqui
para mim e conte também como que foi. Se você deseja utilizar essa analogia em outros exemplos, em outras demandas também, compartilhe também outros exemplos e outras demandas que a analogia ela pode aí contribuir, ok? No mais, desejo muito sucesso em seus atendimentos. Um beijo grande e a gente vê nos próximos vídeos. Tchauzinho!